A gente vai falar agora sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são substâncias de caráter ácido que estão presentes no núcleo das células, né? E eles têm uma composição básica, são formados por um grupo fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar, que é uma pentose. Os dois ácidos nucleicos que nós temos no nosso organismo são o DNA e o RNA, que a gente já comentou a respeito na matéria de citologia, né? Então a gente já viu composição, estrutura, e a gente volta a falar deles dois agora nesse momento, tá? O DNA é a sigla para a palavra ácido desoxirribonucleico, né? Ele é o formador dos cromossomos. Lembrando que no DNA, no núcleo da célula, nem sempre ele vai assumir a forma de cromossomo, ele pode estar na forma de cromatina também, né? Cromatina ou cromossomo vai depender do grau de compactação dessa molécula em relação às proteínas histonas, que é onde eles se enrolam, né, para formar essa estrutura. A gente vai encontrar o DNA na forma de cromossomo durante o processo de divisão celular, que é onde eles vão se preparar para dividir a célula. Tá? O DNA é o nosso código genético, ele carrega as nossas informações, é a molécula responsável por conter as informações necessárias para a produção de proteínas dentro do nosso organismo, e ele tem esse formato de dupla fita ou dupla hélice, sendo a parte externa formada pelo fosfato e pela desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e o meio ligando uma fita a outra formado pelas bases nitrogenadas. No caso do DNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a timina e a citosina, que a gente representa pelas letras A, G, T e C. O RNA ele é uma molécula formada a partir da molécula de DNA, né? Então ele usa o DNA como uma fita molde, tá? RNA é a sigla para ácido ribonucleico. Ele é responsável por por levar as informações para a produção de proteínas até o ribossomo, o RNA do tipo mensageiro, tá? Ele leva as informações até o ribossomo para produzir essas proteínas. No processo de fabricação do RNA, que a gente chama de transcrição, ocorre uma regra de pareamento, tá? E a gente encontra também, né, na parte externa, ele é um ácido nucleico de fita única. Toda a parte externa dele, toda a parte de fita, ele é formada por um açúcar, que no caso do RNA é a ribose, um grupo fosfato e pelas bases nitrogenadas. Só que no RNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então a gente tem A, G, temos o C também, em comum com o DNA, só que no RNA a gente não tem a base timina, ela é trocada pela uracila, então a gente representa pela letra U. Aqui é um quadro resumo, né, de diferenças entre DNA e RNA. Então, só para lembrar, os dois são ácidos nucleicos, tá? E o que diferencia os dois em estrutura molecular é que o DNA ele é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples, né? O dupla fita ou dupla hélice, ou hélice simples ou fita simples. O açúcar que forma é diferente também. No DNA a gente tem a desoxirribose e no RNA a gente tem a ribose. As bases nitrogenadas. A gente tem uma diferença do DNA para o RNA, onde no DNA a gente vai ter a base timina e no RNA a gente vai ter a base uracila. E a localização ela se diferencia pelo seguinte: o DNA, por conter as informações para a produção de proteínas e comandar a célula, ele está no núcleo. E a gente, fora do DNA, né, no caso das células vegetais, a gente encontra no cloroplasto. Mas nas células de origem animal, e isso inclui as humanas, a gente encontra DNA nas mitocôndrias. Só para relembrar, o DNA mitocondrial ele é somente de origem materna. Então, é um DNA onde a gente consegue comparar a origem de mãe, né, daquele indivíduo que a gente está analisando. No RNA, a gente encontra no núcleo e encontra no citoplasma, porque como ele é formado a partir do DNA, ele é formado no núcleo. Só que como ele é utilizado para a fabricação de proteínas, ele faz o caminho núcleo, citoplasma, né, para que leve essa informação para a produção proteica. Como falávamos a respeito da estrutura do DNA e do RNA, aqui a gente tem a diferença das duas. Tá? Aqui o DNA com a estrutura de dupla fita e o RNA com a fita única. As bases do DNA, citosina, guanina, adenina e a timina.
E aqui as bases nitrogenadas do RNA, a citosina, a guanina, a adenina também e a uracila. Então a gente tem uma pequena diferença, né, de trocas de bases entre DNA e entre RNA. Existe uma regra de pareamento, né, no DNA, já que as duas fitas se ligam, e essa regra é entre adenina e timina, guanina e citosina. Então a adenina só se liga com a timina e a guanina só se liga com a citosina. E aqui é uma regrinha para a gente lembrar, né, uma dica para a gente lembrar dessa regra de pareamento. Então, adenina com timina, guanina com citosina. Se de um lado da minha dupla fita eu tenho um T, do outro lado, obrigatoriamente, eu tenho que ter um A. Se de um lado eu tenho um G, obrigatoriamente do outro lado eu tenho que ter um C. No RNA, a gente não tem essa regra de pareamento porque existe uma fita única, né? Então, no DNA, eu não tenho ligação com outro lado ou com outra fita. Só que na hora de formar o RNA, na parte de transcrição, né, no evento que a gente considera como transcrição gênica, vai existir essa regra de pareamento para eu formar a fita de RNA. Então, no RNA, por ser fita simples, eu não tenho regra, mas para a formação dele, existe essa regra para que ele seja formado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um segmento hipotético de DNA, né, começando com A, C, C e assim por diante. E essa aqui é um dos lados, esse aqui é um dos lados da fita de DNA que se abriu para servir de molde para a fabricação de um RNA mensageiro. Então, se na fita de DNA eu tenho um A, o meu RNA mensageiro vai ter um U. Se no DNA eu tenho um C, o meu mensageiro vai ter um G. E assim por diante. A regra segue muito parecida com a do DNA, só que no local do T eu passo a ter um U para fazer essa complementação. Então, essa síntese, essa produção de RNA é chamada de transcrição, né? E é gerada no núcleo ainda, né? A partir da fita molde, de um dos lados da fita molde de DNA. Existe um outro processo que já foi comentado também lá na disciplina de citologia, que é quando essa parte, essa fita de RNA mensageiro é lida, né? E ela é transformada em proteínas. Esse processo a gente chama de tradução gênica. Cada sequência de 3 bases, né, cada trinca de bases no RNA, a gente chama de códon. Então, os códons são lidos por um ribossomo, e esse ribossomo decodifica essas sequências em aminoácidos, que vão ser as menores unidades formadoras das proteínas, tá? E aqui, né, a gente tem, só para a gente relembrar, né, a gente já tem as sequências pré-determinadas, não é uma coisa que a gente precise decorar, né, a tabela é como se fosse uma tabela periódica, só que aqui é para a gente reconhecer os aminoácidos, tá? Então aqui a gente tem as sequências e o aminoácido que ela vai gerar, tá? Lembrando que existe uma sequência de iniciação, toda proteína sempre vai começar com AUG, que é a metionina, né, um códon equivalente à metionina, e sempre que uma dessas 3 sequências aqui, que estão marcadas em vermelho, for lida, né, a tradução para. Então, esses são os códons de parada, ou o que a gente chama de stop códons. UAA, UAG e UGA. Bom, então só para a gente recapitular, né, o DNA ele é responsável por alguns processos, né, que acontecem no nosso organismo, que a gente já descreveu lá desde a citologia. O DNA consegue se duplicar num processo chamado de replicação ou duplicação. Ele consegue formar uma molécula de RNA a partir da transcrição, e o RNA ele pode ser traduzido em proteínas. Então, quem tem a informação responsável por fabricar proteína é o DNA, mas ele não consegue fabricar ela de forma direta. Ele precisa ser transcrito numa molécula de RNA, que é relativamente mais simples, né, em relação a tamanho e em relação à complexidade das fitas, por exemplo, tá? E esse RNA é traduzido em proteínas. Aqui, a gente tem um exemplo de como a gente consegue saber a quantidade de bases nitrogenadas do DNA, de uma sequência de DNA, a partir das outras. De que maneira?
Aqui a gente tem um exemplo, eu vou tirar do modo de apresentação para a gente poder fazer o cálculo. Esse tipo de questão é muito cobrado em concursos e às vezes até mesmo vestibular, onde envolva sequência de DNA, né? Às vezes eles cobram uma parte de duplicação, às vezes de transcrição, mas essa questão de quantidade de bases é muito cobrada também. Aqui eu usei como quantidade a porcentagem, mas não necessariamente a questão pode vir em porcentagem, mas vamos com ela que é um pouquinho mais fácil. Ó, se uma questão hipotética, né, me dissesse que eu tenho um determinado segmento de DNA onde eu tenho 20% da adenina, né, 20% de A, como é que a gente saberia a porcentagem das bases restantes? Vamos pensar no seguinte: a adenina, ela se pareia com a timina. Então, como elas se pareiam, a quantidade de adenina que eu vou ter tem que ser igual à quantidade de timina. Então, se eu tenho 20% de adenina, obrigatoriamente eu tenho que ter 20% de timina, porque elas são pares, ok? Só aqui eu já tenho 40%. Eu tenho 20 de adenina, 20 de timina, então 40%. Considerando o total sempre como 100%, se eu já tenho 40% somando adenina e timina, eu tenho que ter quanto falta para eu chegar no 100% equivalente a essas duas aqui. Então, se eu tenho 40, para chegar ao meu 100%, vão faltar 60%. Só que esse 60% está dividido entre as outras duas bases. Então, eu tenho 30% de C, 30% de G. E assim a gente descobre o restante das bases. Lembrando que como C e G se pareiam, eles também têm que ter um número igual. Então, ó, 30 mais 30, 60. Com 20, 80. Com 20, 100. Então, eu tenho a minha totalidade da molécula de DNA distribuída na quantidade de bases. Tá? Então, esse foi um exemplo com 20%. Vamos tentar com outra numeração. Se eu tivesse 40% de adenina, a adenina se liga com a timina, então obrigatoriamente eu tenho que ter 40% de timina. 40 com 40 dá 80%. Para eu chegar ao 100, vão faltar 20. Então esses 20% são divididos entre C e G. Daria 10% para C, 10% para G. 10 com 10, 20. Com 40, 60. Com mais 40, 100. Então eu tenho os meus 100% presentes aqui. Bom, e se ao invés dele me dar os valores das bases em porcentagem, ele me desse o valor em número bruto, né, em número inteiro? Como é que a gente faria esse cálculo? Na porcentagem, a gente sempre calcula em cima do 100%, né, como a totalidade. Aqui, ele tem que dar, numa questão como essa, o valor da quantidade de bases do segmento que ele está considerando. Então, aqui eu deixei como exemplo um segmento de DNA que tenha 500 bases nitrogenadas. Então, ele trabalha em cima do número 500. E ele diz, já na questão, que eu tenho 150 bases do tipo adenina. Então, eu tenho 150A. A linha de raciocínio é a mesma, só que o que vai mudar é o total em cima do que a gente está calculando. Então, por exemplo, se eu tenho 150 adeninas, obrigatoriamente eu tenho que ter 150 timinas, né? Porque elas se pareiam, o número tem que ser igual. 150 com 150 dá 300 bases. O meu total agora são 500. Então, de 300 para chegar a 500, vão faltar 200 bases. Essas 200 bases vão ter que ser divididas entre C e G. Então, eu tenho 100 do tipo C e 100 do tipo G. 100 com 100, 200. Com mais 150, 350. Com mais 150, total de 500 bases nitrogenadas. Então, o que vai mudar do exemplo em porcentagem para o exemplo em número, né, é que no exemplo numérico ele vai ter que te dar, a questão vai ter que trabalhar em cima da totalidade da sequência que ele está considerando, tá? Então, lembrando que essa quantidade vai ser variável. Ele pode ter um segmento pequeno, ele pode ter um segmento bem grande, e isso vai ser variável. No RNA,
a gente não tem essa regra de quantidade de bases porque ele é fita única. Então vai depender da estrutura do DNA, da parte do DNA que ele usou como molde. Então não tem essa regra de eu ter que ter a mesma quantidade de C com G, de A com U, né? Já no caso do RNA. E aqui a própria figura vai mostrar pra gente esse exemplo. Ó, vamos considerar os vermelhinhos como se fossem a adenina. Conta nessa figura quantas adeninas a gente tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Se o vermelho é a adenina, o verde tem que ser a timina. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, mesmo nesse esquema, que é um desenho bem simples, né, e mesmo sem representar, a gente já consegue perceber que a quantidade é a mesma, ok? E aí, já que a gente está falando de DNA e RNA, né, com o assunto mais recente de agora, que é o coronavírus, né, alguns vírus, eles trazem com eles material genético DNA, alguns trazem como material genético RNA, outros trazem os dois, né? E aqui a gente tem uma representação, né, de como que são distribuídos esses ácidos nucleicos entre os vírus, né, as famílias de vírus diferentes. Lembrando que ainda não existe um consenso entre os cientistas se os vírus são considerados seres vivos ou se eles não são considerados seres vivos, né? Porque muitos usam a definição de o fato de ter célula é o que faz com que eles sejam considerados seres vivos, né? Então, se for usar esse tipo de definição, os vírus são seres acelulares, né? Eles não têm células, eles precisam invadir uma célula, né, para poder se reproduzir, para poder se multiplicar. Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, né? Mas eles têm material genético. Então, tem muitos cientistas que os consideram seres vivos justamente pelo fato de apresentarem um material genético. Então, tem vírus, ó, que apresentam material genético de DNA de fita dupla, outros DNA com fita simples, outros RNA com fita simples e polaridade negativa, outros RNA de fita simples com polaridade positiva. Alguns vão ter RNA de fita dupla, outros vão ter presença de DNA e RNA. Essa aqui é uma imagem ampliada, né, do coronavírus, né, da estrutura equivalente a ele, tá? O corona, né, o nome corona, vem de coroa e é uma característica que eles vão ter, né? Vocês estão vendo essas glicoproteínas aqui que eles chamam de spikes. É como se eles estivessem formando de fato uma coroa ao redor deles, tá? Aqui o RNA, o envelope viral e algumas proteínas que eles vão utilizar no processo de infecção, né? Como o coronavírus é parasita, assim como todos os outros vírus, ele precisa invadir uma célula hospedeira e usar a maquinaria dessa célula para se multiplicar. E aqui, né, é o mecanismo de ação dele, né? Como é que ele se encaixa? Então aqui as glicoproteínas, né, os spikes envolvendo, né, o material genético, a proteína S que vai permitir o encaixe dele na célula. Então é um ligador, na verdade, é como se fosse um plug, né, do vírus que vai fazer com que ele se ligue à célula. Uma proteína chamada de N, né, ela camufla o RNA, né, diante do sistema imunológico da célula, então ela serve como uma proteção pro vírus, né, para ele demorar a ser reconhecido pela célula hospedeira, então ela reconhece como própria, né, ela passa a não reconhecê-lo como antígeno logo de imediato. E essa é a proteína E, que é responsável por auxiliar na infecção. Então ele tem um conjunto de proteínas, cada uma com a sua função, para que ele consiga invadir a célula. O vírus vai se encaixar, né, através da proteína S nos receptores ACE2, né, da célula humana, e esses receptores, né, vão ser o elo de ligação do vírus com a célula. Uma vez que ele se acoplou, ele joga o RNA viral dentro da célula humana. Então, o mecanismo de ação dos vírus é injetar seu material genético. Os vírus de DNA fazem isso, os vírus de RNA fazem isso. Então, dependendo do material genético que ele carrega, ele vai injetar somente esse material genético para que ele use a maquinaria, tá? Então, uma vez na célula, né, já que ele introduziu o RNA dele nas células,
a célula vai ter uma dificuldade em reconhecer esse material genético, né, como sendo externo, como sendo viral, e ele vai aproveitar essa célula para criar várias e várias cópias desse RNA. Então, ele usa como mecanismo de reprodução a própria maquinaria da célula, pega o metabolismo dessa célula, usa, cria várias cópias do material genético dele mesmo, e com esse material genético ele é capaz de formar novas estruturas deles. Então, esses componentes eles são formados, formam novos vírus, e esses vírus eles saem da célula, né, e vão infectar outras células. Então, esse é o mecanismo. Ele usa uma, se reproduz, cria várias cópias que saem dessa célula e vão infectar outras tantas células no organismo. E eles conseguem fazer isso de uma maneira muito rápida, por isso que a infecção avança de forma progressiva, né? Bom, aqui a gente tem as aplicações, né, no dia a dia dos ácidos nucleicos no laboratório. A gente tem uma série de processos que requerem a identificação de moléculas de DNA ou até mesmo de RNA. A gente está vivendo um desses agora, que é a pandemia de coronavírus, né, que está recorrendo à técnica molecular para o diagnóstico, é uma das formas, né, do diagnóstico desse vírus, mas a gente tem outras que são utilizadas no dia a dia do laboratório. Vale lembrar que o laboratório, quando ele trabalha com a biologia molecular, né, com análise de DNA, análise de RNA, os parâmetros são um pouco diferenciados, né? Requer um equipamento um pouco mais sofisticado, requer algum aprimoramento, né, para quem lida com esse tipo de amostra, com esse tipo de análise. Então, aqui a gente tem algumas técnicas, né, que são utilizadas no laboratório que envolvem DNA e RNA, às vezes sequência de DNA e às vezes pura e simplesmente analisar cromossomos, né, como em alguns casos, tá? A técnica de eletroforese, né, é uma das técnicas que pode ser utilizada para outros tipos de moléculas, como proteínas, mas no caso do DNA, né, ela é utilizada para teste de paternidade, né, ela separa o DNA por padrões de bandas, né, e esses padrões de bandas é que são utilizados na comparação para detecção de paternidade. É utilizada na perícia também, né, para verificação de DNA de quem tem o padrão correspondente à prova, enfim, ao crime que foi cometido. Tá? A técnica de PCR, só tem um cuidado para não confundir esse PCR aqui com o PCR de imunologia. Esse PCR significa reação em cadeia de polimerase, que é uma técnica molecular. O PCR de imunologia é de proteína C reativa, né? A proteína C reativa é uma proteína marcadora de processos infecciosos, de alguns processos inflamatórios, tá? Então são técnicas bastante diferentes uma da outra, mas cuja sigla é igual, né? Então, se falar pura e simplesmente PCR, a gente precisa saber de qual que ele está falando, né? Se é da biologia molecular ou se é da técnica de imunologia, tá? Então, a reação em cadeia de polimerase é uma técnica que amplifica o sinal, né? Faz várias cópias de uma molécula de interesse, tá? Normalmente uma molécula de DNA, e criando essas cópias, ele é utilizado para a detecção de várias, para o diagnóstico, na verdade, né? De vírus, entre outras coisas mais, ainda na fase aguda. O que eles estão utilizando agora para o diagnóstico da Covid-19 é o RT-PCR, né, que é o PCR em tempo real. Essa ela tem uma vantagem maior porque ela vai usar marcadores fluorescentes, né, e ela consegue ver em tempo real a amplificação do sinal dessa molécula. Tá? No caso do coronavírus, né, eles estão utilizando em cima de moléculas de RNA, né, lembrando que ele é um vírus de RNA, então eles amplificam esse sinal e detectam ainda no paciente. Ainda falando sobre análise de DNA, né, como que os ácidos nucleicos estão envolvidos aí no laboratório, a gente pode diagnosticar através de cromossomos, aqui não é mais a sequência do DNA, mas através de cromossomos, fazendo o cariótipo. O cariótipo ele consiste em avaliar esses cromossomos e fazer a contagem, né? Se a gente tem um número normal de cromossomos, né, lembrando que a quantidade específica do ser humano é de 46 cromossomos, né, divididos aos pares,
Existem algumas síndromes cromossômicas, como a síndrome de Down, que faz a alteração desse número global de cromossomos. Então, o indivíduo com síndrome de Down ele tem 3 cromossomos no par 21, e isso é a característica dessa síndrome. Existem outras, né? Algumas vão envolver o par sexual, né? Às vezes um a mais ou um a menos, como é o caso da Turner. E se usa o cariótipo também para avaliação de algumas desordens que vão mexer com a estrutura dos cromossomos, né? Você pode fazer cariótipo, por exemplo, para avaliar prognóstico de tratamento de leucemias, né? Existem algumas desordens hematológicas que vão modificar completamente formas de cromossomos, e isso dificulta muito mais o tratamento, né, dessa pessoa. Aqui a gente tem a forma em que os exames da Covid-19 estão sendo liberados pelo laboratório, nos casos positivos e nos casos negativos. Essa aqui foi a técnica que foi utilizada, mais utilizada até então, e a gente vai discutir daqui a pouquinho, né, quais são as novas metodologias. Mas esse aqui são 2 exames, né, 2 laudos de exame, um no paciente positivo e o outro no paciente negativo, tá? Tapei, cobri aqui, né, os nomes dos pacientes. Material, ó, suave de nasofaringe e orofaringe, nos 2 casos, né, suave nasofaringe, para coleta do material. Método PCR, reação em cadeia de polimerase em tempo real, então é o RT-PCR. Aqui também, ó, RT-PCR, tempo real, automatizado. São laboratórios distintos, tá? E ele lauda, ó, resultado, detectado RNA do Covid-19. Material não detectado. Para os dois, ó, limite de detecção, ó, alvo genético principal, 22, cópias do RNA viral para reação. Alvo genético confirmatório é o 39 para cópias do RNA viral na reação, por reação, tá? Então, aqui eles não detectaram esses alvos genéticos, né? O principal, que é o 22, e o confirmatório, que é o 39, não foram detectados, tá? E nesse caso aqui foi detectado. Ele não, na foto que foi divulgada pelo paciente, ele não colocou o restante do laudo do laboratório como o daqui colocou. Então, a amostra nos 2 casos foi a mesma. O alvo genético para os 2 é o mesmo também, já que eles tratam da mesma metodologia. E aqui, né, detectado para RNA, não detectado. Então, não vem positivo e negativo, é detectado, não detectado. O valor de referência é ser não detectado, ok? Para essas situações, ele aqui usou a RNA do Covid-19. O nome do vírus em si é esse aqui, ó, SARS-CoV-2, né? Síndrome respiratória, né? É a linhagem de coronavírus que é responsável pela síndrome respiratória, variante 2, por isso que ele é chamado agora de novo coronavírus. E Covid vem de coronavírus, né? Coronavírus, né? E o D, na verdade, vem de disease, doença provocada pelo coronavírus. 19 é o ano, né, que foi detectada a doença, né, pelo que se sabe, surgiu, né, lá na China, os primeiros casos, no ano de 2019, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque algumas pessoas falaram, tem algumas pessoas divulgando algumas informações do tipo, esse coronavírus já existia. Sim, o coronavírus já existia. Essa é uma variação, uma mutação do antigo coronavírus. Então, por isso que ele está sendo chamado, inclusive, de novo coronavírus. Os vírus, eles sofrem mutação, assim como aconteceu com H1N1, né? Então, isso é comum no ciclo viral. E aqui a gente tem uma comparação das metodologias de diagnóstico. A PCR, que ainda vem sendo utilizada, tá? Esse gráfico ele mostra para gente os dias após a infecção, então tempo zero da infecção e evolução dos dias, e aqui a titulação do vírus, tá? E a intensidade da resposta viral. Vocês estão vendo que aqui, onde o PCR é ativo, tá? Ele consegue pegar ali, né, o melhor período de atividade dele é aqui, ó. Segundo dia após o início dos sintomas e até cerca do 8º, 9º dia, né? Porque o título do vírus ele ainda está bem grande nessa etapa. Ó, percebam bem.
o pico dele está mais ou menos aqui, em torno do segundo, terceiro dia. Então a gente ainda consegue pegar o PCR na fase de viremia, né, onde ele ainda está com uma concentração muito grande. Com o PCR consegue pegar nessa fase. Os testes rápidos que estão sendo distribuídos agora, né, que começaram a ser utilizados a partir de agora, eles são testes rápidos que vão detectar IgM e IgG. São dois tipos de anticorpos, o IgM mais um pouco para a fase aguda, e o IgG conforme a evolução da doença, tá? Ou marca o contato, então são anticorpos. Só que percebam a partir de que momento é que eles vão começar a ser produzidos. Ó. Olha o tempo da resposta da IgM. E normalmente, ó, período de pneumonia, ele está aqui no meio do caminho. Estão percebendo? O que isso quer dizer para gente? Bom, então, o que quer dizer, né, o momento de produção dos anticorpos, né, o que a gente tem para comparar em relação a esses exames e em relação à forma de detecção, em relação ao que é detectado. O título do vírus ele vai ser maior nos primeiros dias de infecção. Aqui a gente tem no início ó, o período de incubação, cerca de 2 dias, mas a maior titulação vai ser ali segundo, terceiro dia. Né? Então é onde a gente vai encontrar uma carga viral bem grande. A gente consegue detectar com a PCR antes mesmo da pessoa apresentar o sintoma, ou da grande maioria das pessoas apresentarem os sintomas mais graves, tá? E a detecção dos anticorpos, ela já é quando a pessoa já gerou a resposta imune. Então, os dois exames são bons? Sim, né? Nesse momento com que a gente está passando, qualquer forma de diagnóstico, né, é válida. Só que temos o seguinte, né? Os testes rápidos de IgM e IgG, eles só vão conseguir pegar a partir do momento em que as pessoas estão produzindo anticorpos. Então, eu posso realizar um teste numa pessoa aqui e ele dá um teste, né, para detecção pelo teste rápido, se eu realizar no paciente, nessa fase aqui, ele apresentar um falso negativo. Ele está com a COVID e não está ainda no momento de produção de anticorpos. Isso é um pouquinho variável, tá, gente? Isso aqui é uma média, tá? Mas pode acontecer. Eu posso estar detectando um resultado negativo para alguém que somente ainda não começou a produzir os anticorpos. Está na fase ainda, né, do vírus circulando ali pelo sangue, né? O vírus fazendo o ciclo dele, mas ainda sem a resposta imune do corpo. Porque o que esses exames vão pegar é a resposta imune. Se a pessoa ainda não começou a gerar a resposta imune, vai dar negativo. O RT-PCR, ele vai pegar no iníciozinho. Então, a partir dos primeiros sintomas, você consegue, né, através dessa amostra, pegar a fase ainda, inclusive, de viremia. Ele é mais específico, digamos assim, porque o que ele vai detectar é a presença do material genético do vírus. Então, se tem ou se não tem, que foi o que a gente viu nos laudos, né, divulgados ali anteriormente. Só que o RT-PCR é um exame molecular, é um exame que requer um tempo maior para a realização, né? A gente não tem uma quantidade de laboratórios disponíveis realizando o RT-PCR, não temos uma quantidade de técnicos, né, de especialistas na realização de RT-PCR em grande quantidade, né, como a demanda atual exige, né? Não dá para atender a todo mundo. E aí foi onde surgiu a estratégia alternativa de se usar. Então, assim, qual é o melhor? Depende, né? Depende do que a gente está querendo avaliar. Né? Se você for fazer uma testagem em massa na população, que é o que está se propondo com os testes rápidos, é óbvio que usar os testes rápidos é melhor. Você não tem condições de testar todo mundo usando a técnica de RT-PCR, não tem tempo para isso. Né? Mas se eu quero diagnosticar ali pacientes, por exemplo, que estão se apresentando na fase grave, né, onde o tempo é tudo, eu não posso esperar esse paciente começar a produzir anticorpos, eu tenho que usar uma técnica que vai me dar uma precisão, vai me dar um resultado, né, mas precisa ser específico, precisa ser de uma forma mais rápida, eu não posso esperar que ele produza os anticorpos, que pode ser que até isso aconteceu, o quadro já tenha evoluído para uma pior. Então, assim, os exames rápidos, né, os testes rápidos, eles vão ser utilizados para o diagnóstico em massa, né? Tanto que a premissa agora é utilizar
nas pessoas que estão relacionadas à área de saúde, né, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, pessoas que estão no atendimento imediato, bombeiros, né, policiais, né, são as pessoas que estão, os trabalhadores que são das áreas essenciais, né, que estão expostos aí a esse tipo de contaminação, e para que você atinja um número maior de pessoas, o teste rápido é a opção nesse sentido, né? Mas em grau de especificidade, aí sim, o RT-PCR é a melhor forma, é o melhor jeito de diagnosticar, porque ele vai pegar um material genético do vírus, ok?